Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Olha só, novo mês, o mês de agosto, o mês de muito gosto. Vamos fazer soar esse trocadilho, né? Agosto com muito gosto, né? Porque o mês de agosto é o mês vocacional. Nós temos no mês de agosto o Dia dos Pais, Semana Nacional da Família. Nossa, são tantas celebrações neste dia e hoje, segunda-feira, um novo dia, uma nova semana e um novo mês. Com alegria, no calendário litúrgico, dia 1º de agosto é o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja e fundador. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus do primeiro dia do mês de agosto é de Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem fé sente mais facilmente dentro de si a compaixão. E o Evangelho deste primeiro dia do mês de agosto, o mês das vocações, o Evangelho nos fala de um Jesus que se encontra com multidões, de multidões que seguem Jesus. Ele pega o barco, vai para um lado, para o outro, e onde quer que ele desça do barco, lá estão as multidões famintas, as multidões com doentes, com pessoas desencontradas, com pessoas sedentas de esperança e de paz. Olha só, nessa caminhada toda, Jesus então se dá por conta de que essas pessoas têm outras fomes, não apenas a fome de pão, mas essa fome de pão se fazia visível porque eles eram famintos, não tinham tantas condições ou praticamente não tinham condições. Qual foi a solução dos apóstolos? Senhor, vamos mandar embora porque já está anoitecendo, que eles vão à procura para comprar pães. E Jesus perguntou: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Claro, um pouquíssimo, não dava nem uma migalha para cada um, né? E, no entanto, Jesus pede os 5 pães e os 2 peixes. E o que ele faz? Ele dá graças a Deus pelos pães, depois pelos peixes, e manda os apóstolos distribuírem. E antes disso, pede que toda aquela multidão sente na relva.
O estar sentado é estar à vontade. Quem está com Jesus sempre fica à vontade. E além de ficar à vontade, as palavras de Jesus saciam a fome de bondade, de amor, a fome de paz, de humanismo. E Jesus multiplica os pães e os peixes e oferece, através dos apóstolos, para toda aquela multidão faminta. No final, ainda acabam sobrando 12 cestos. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, isto é, na partilha do pão, ninguém fica sem pão. Nós sabemos que o grande desafio da humanidade é o acúmulo. Tem gente jogando pão fora e tem gente sem pão. E isso vale para todas as situações. Tem pessoas que têm mais do que uma casa e tem gente que está debaixo das pontes. A realidade humana, ela acaba estando em sintonia com os sistemas que nos regem. Todos nós sabemos que no sistema capitalista, quanto mais a pessoa puder acumular, melhor. Dizendo isso, não estou dizendo que exista um sistema ideal. E o ideal é não ter ninguém com fome. E a terra produz o alimento suficiente. Basta que a gente reparta. Então, quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, ele não está fazendo um milagre para resolver um problema daquele tempo. Jesus está fazendo um milagre, quase que uma receita para todos os tempos. Enquanto tiver mãos partindo pães, nós vamos ter a alegria de muitas pessoas. Porque quem recebe o pão também agradece. E quem agradece é feliz, é alegre. Tenhamos sempre conosco esta disposição de vivermos com alegria, com serenidade, com muita paz. Mas não vamos esquecer da nossa missão. Não podemos ficar indiferentes enquanto existir alguém com fome, alguém com frio, alguém dormindo na calçada. Mas como fazer? O pouco de cada um já é muito, mas hoje temos uma vantagem. Os meios estão diversificados e nós podemos, através da caridade organizada, nós podemos saciar a fome de muitos, muitos irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a esperança, a luz e a fé. Que as nossas mãos se abram continuamente para partilhar o pão material e também o pão espiritual. Com o coração agradecido, rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso trabalho, que é dele que vem o pão de cada dia, abençoe o pão que está à nossa mesa, abençoe também as nossas partilhas. Certamente, a cada dia que passa a gente se pergunta: o que eu posso fazer? Onde está a maior necessidade? Onde está o grito mais ensurdecedor? É lá que nós devemos estar. Sobre todos nós, dessa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, bom mês, paz e bem, santa alegria.